Senhora presidente, terminou de colher os votos? Está fazendo a contagem. Sim, eu gostaria só de fazer um registro. Pois não. A presente sindicância, na realidade, ela foi instaurada para verificação dos lançamentos efetuados na 10ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, em decorrência do termo de correição realizado por 3 magistrados designados pelo Corregedor-Geral de Justiça à época, desembargador Sebastião de Moraes Filhos, correição esta que foi realizada no período de 18 de março a 14 de abril de 2014. Não há se falar em prescrição. Nós estamos verificando são os lançamentos constatados equivocados, constatados na correição realizada em março de 2014. Mas como registrei já no meu voto que proferi na semana passada, me permito o desabafo, não vejo neste plenário, aliás, nunca vi neste plenário, disposição para se abrir sindicância contra determinados juízes. E bem lembrou o desembargador Marcos Machado, outro dia, neste julgamento referido aqui pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, onde ela foi absolvida, saiu ela distribuindo beijos aos integrantes aqui desta corte. Isto é um deboche. Estes fatos estão mais do que comprovados. A confissão dela de que ela fazia os lançamentos equivocados, especialmente aqueles lançados na audiência. Isto quer dizer que a constatação feita pela equipe de magistrados na correição extraordinária realizadas estão equivocados, estão errados, são eles que estão errados? A gestora da vara foi ouvida em audiência como testemunha e afirmou categoricamente que os lançamentos eram efetuados a mando da juíza. A assessora da magistrada também foi ouvida. Também categoricamente afirmou que fazia os lançamentos por orientação da juíza. Está comprovado também que no dia seguinte à abertura de um edital para acesso ao Tribunal de Justiça, a magistrada lançou inúmeras sentenças sem conteúdo. Que mais que este tribunal está precisando para abrir sindicância? Que provas maiores se está a exigir? Quando para abertura de sindicância, isto é palmar e elementar em direito administrativo, que basta a existência de indícios. E essas situações, somo aqui as informações do desembargador Luiz Carlos da Costa, isto vem se sucedendo ao longo dos anos. O que este tribunal hoje disse, a mensagem que se passou aos magistrados do Estado de Mato Grosso é que vocês, sim, juízes, vocês podem fraudar os seus relatórios. Vocês podem trapacear os seus colegas na concorrência deles, a promoção por merecimento e remoção por merecimento. Se pego no pulo do gato, basta que se conserte e fica tudo bem. Tudo dito pelo não dito. É esta mensagem que este tribunal passou aos juízes. E não me venham mais aqui me trazer nenhum procedimento envolvendo fraude em relatórios, porque o pau que bate em Chico há de bater em Francisco. É isso que eu tenho a dizer, senhora presidente. Senhora presidente. Senhora presidente. Não, já terminou a votação? Pode pôr. Encerrou?
ainda não, porque foi constatado que, de fato, a desembargadora Cleuci havia participado desde o início e ela está agora analisando a documentação das votações anteriores. Posso me manifestar? Pois não? Não é pelo fato do discurso do eminente desembargador Orlando Perry, mas na sessão pretérita eu já tinha dito a ele pode confirmar isso, que mudaria o meu entendimento. Eu conversei, disse que mudaria. Isso porque, realmente, eu abri eu que comecei tudo isso quando corregedor em face de elementos. A ilustre corregedora, que continuou com os meus trabalhos, realmente arquivou. Eu, a princípio, arquivei também acompanhando a eminente corregedora. Mas, na sessão seguinte, eu ouvi o voto do desembargador Orlando e renumerei em relação a fatos que conhecia em relação àquele processo. Então, não é pelo fato do discurso do eminente desembargador Orlando de Arruda Perry fez agora, mas sim que antes já tinha vivenciado que mudaria meu entendimento. Por esse aspecto, nessa oportunidade, eu retifico meu voto para acompanhar a divergência. Senhora desembargadora presidente, eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Ocorre que não é a questão da data em que foi realizada a correção, são as datas dos lançamentos que o desembargador Márcio Vidal tomou conhecimento, e o desembargador Márcio Vidal e o desembargador Sebastião de Moraes Filho. Só que ele não abriu a sindicância em razão dos lançamentos errados. Perceberam? Atentai bem. Não foi aberta a sindicância pelos lançamentos incorretos. Abriu-se sindicância em razão do silêncio ensurdecedor da magistrada. Aí que foi o equívoco. É isso que ocorreu. É isso que levou à prescrição desses fatos anteriores. A correção realizada, vamos supor hoje, retrata fatos ocorridos no passado. Mas tomou conhecimento. E que no dia de ontem, a corregedoria já tinha ciência desses fatos. E a magistrada não justificou e nem respondeu. Ao invés de abrir-se a sindicância para apurar por que ocorreram esses lançamentos incorretos, somado ao fato da magistrada não ter apresentado informações, seriam dois fatos. Primeiro, os lançamentos incorretos. 2, porque a magistrada se recusou a prestar informação. É isso que ocorreu, é isso. Senhor presidente, me permita mais uma intervenção? Pois não. Acontece que também é de conhecimento, até de jejum, que a prescrição tem o seu marco inicial a partir do conhecimento dos fatos. Se ainda que praticados os fatos lá atrás, eles só foram revelados muito tempo depois, este é o marco inicial. Segundo, o que o desembargador Luiz Carlos está se referindo é a um único lançamento equivocado que disse respeito ao lançamento de uma decisão que foi computado 3 sentenças, que foi proferido pelo desembargador Márcio Vidal. Eu li a decisão dele, se referia a um único evento onde, em uma audiência, se lançou 3 decisões. Agora, o que a equipe de correição constatou não foram apenas este fato isolado que aconteceu em 2011, não. Eram fatos que estavam acontecendo em 2014, como lançamentos indevidos de sentenças sem conteúdo. Isso jamais
em tempo algum foi objeto de investigação por quem quer que seja. Isso até que a equipe de correição se levantasse isso, na correição extraordinária, não era do conhecimento de ninguém. Como se falar em prescrição? Onde se falar em prescrição nessa circunstância? Exatamente. Exatamente. Então, por que então se fechar a possibilidade de se abrir processo administrativo de fatos que aconteceram em 2013 e 2014? Estou de acordo com Vossa Excelência. Esse voto é nesse sentido. Abrir os que não... Concordo com esta situação arquivada pelo desembargador Márcio, sim. Com essa situação, por ele, que ele inclusive fez a orientação a ela, advertindo até com a possibilidade de vir a puni-la. Esta sim está coberta pela prescrição. Os outros, os demais, os inúmeros outros fatos levantados pela equipe de correição, não estão prescritos. Desembargador Orlando, parece-me que... O desembargador está vendo erro do meu voto. Peraí. Daria para você olha aqui, esclarecer... por fim, como votei em todos os outros, entendo que a instauração do processo administrativo disciplinar é de rigor para apurar os seguintes fatos, ainda não cobertos pela prescrição, que são todos esses fatos que o desembargador se refere. Mas então... Eu estou dizendo que nesse relatório tinha alguns... Mas quando Vossa Excelência... Espera. Quando Vossa Excelência ainda não anuncia, descrito nos seguintes itens. Quando Vossa Excelência anuncia lançamento de despacho de impulso como decisões interlocutórias. 2. Lançamento de despachos e decisões virtuais no sistema, sem a correspondente juntada no processo físico. 3.